Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram as crianças a Jesus para que impusessem as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Assim, queridos irmãos e irmãs, entoamos nesta liturgia parte do Salmo 50, que nos acompanha ao celebrarmos esse mistério da nossa fé, nesse segundo dia da novena a Nossa Senhora da Abadia, padroeira desta comunidade e de tantas outras que se espalham pelo nosso país. Aqui faço memória a nossa Romaria Diocesana no Muquem, que também traz como padroeira Nossa Senhora da Abadia. O convite é, portanto, para que nós tenhamos a oportunidade, e de modo particular, aqueles que farão esta novena, imagino que muitos de vocês nesta comunidade façam uma experiência profunda de conversão. O convite que o Senhor nos faz nesta liturgia é exatamente este: criar em mim um coração que seja puro. Ao cantarmos esse refrão, fazemos memória ao autor deste salmo, Davi, que encontrava-se diante de Deus, diante de um mistério extraordinário que o envolveu e o fez rei de Israel, mas encontrava-se diante da sua fragilidade, da sua miséria humana, do seu pecado, um pecado que feriu não só a Deus, mas também parte do seu reino. E arrependido, pois, do pecado, Davi tem a oportunidade de voltar ao Senhor e clamar por misericórdia. Por isso nós também somos convidados a fazer essa experiência de conversão, essa experiência de vida nova, clamando ao Senhor diariamente, pensando nos nossos inúmeros pecados, pensando na misericórdia do Senhor que não se afasta de nós, e adentrarmos esse mistério de vida nova. Então, criar em mim um coração que seja puro. Esse coração precisa ser pensado na sua largueza, na sua grandeza, que expressa aqui a nossa alma, o nosso ser, tudo aquilo que somos. Esse coração aqui traduz a realidade desse ser humano criado à imagem e semelhança do Senhor, que também é ungido, que também é enviado para fazer um caminho de salvação. Mas não haverá a oportunidade de experimentarmos esta graça salvífica sem pureza. As duas coisas estão unidas. Então, um coração puro nos dará a oportunidade de alcançarmos a graça maior da salvação que o Senhor tem reservado para nós, que Ele nos oferece através da entrega do seu próprio Filho, para que nós, assim, salvos pela sua bondade e misericórdia, também possamos, enquanto peregrinos desse mundo, testemunhar a verdade do Santo Evangelho, a verdade da sua palavra. Então, para que
façamos a experiência esta de conversão, de salvação, de perdão e reconciliação, nós temos também que nos dispormos. O que aconteceu com Davi depois do seu pecado, a disposição para cumprir com os desígnios do Senhor, cumprir com a sua palavra, e assim fez esse caminho, mas para que se tornasse realidade esse novo caminho na vida de Davi, era preciso um espírito decidido. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, como cristãos, e é de forma urgente e sempre, pensar a nossa decisão em permanecer diante da graça. Precisamos pensar, então, dai-me de novo um espírito decidido a renunciar ao pecado, um espírito decidido a rezar intensamente, um espírito decidido a fazer o bem em todas as circunstâncias, um espírito decidido a seguir os passos do nosso Senhor e Salvador, que não finda na cruz, mas que a cruz faz parte de todo um processo de salvação, um espírito decidido a seguir os passos daquela que, como mãe, intercede por nós junto ao seu Filho Jesus, espírito decidido em dar-se, ou para nós dar-nos como resposta ao Senhor. Não bastará apenas palavras, não será possível uma vida entregue ao Senhor apenas com palavras. A decisão, esse espírito decidido, esta vida nova vem por uma decisão de dar a vida, de entregar tudo e deixar ser conduzido pela graça do Senhor. Aí nós temos a oportunidade de pensarmos no Santo Evangelho, que hoje também nos ilumina nesta liturgia, o exemplo que Jesus toma e oferece para todos nós, para toda a humanidade. Levaram as crianças para que ele impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, queriam repreendê-las, dizer não, e Jesus então determina: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. E esse exemplo é por causa da simplicidade, é por causa da pureza que existe no coração das nossas crianças. Apesar de que, e aqui nós precisamos de uma atenção especial, queridos pais, queridas famílias, cuidem das nossas crianças, lutem pela pureza das nossas crianças. Quero externar aqui a minha gratidão. Na hora que eu cheguei aqui mais cedo, um pouco para a missa, um grupo de crianças, eu não sei se estão aqui no altar, acho que alguns estão aqui, um grupo de crianças foi lá, se apresentou: padre, nós estamos aqui para receber o senhor. Nossa, mas que beleza. Me levou ali para o fundo de uma sala, sentamos lá um pouquinho, conversamos, tomamos um lanche lá. A simplicidade, a gentileza, a grandeza desse ser criança. Todos nós diante de Deus deveríamos ser assim. Nosso Senhor as usa como exemplo, porque delas é o reino de Deus. Meus irmãos e irmãs, esta palavra então cantada através do Salmo, ela vem de encontro a esta grandeza do Santo Evangelho e nos indica esse caminho de pureza. Pais, mães, vocês têm grande responsabilidade em ajudar essas crianças a crescer e permanecer na pureza. Pelo amor de Deus, evitem músicas despudoradas, e tem demais, e se espalha com muita facilidade. Quando pensa que não, as nossas crianças estão cantando e repetindo e dançando cada tipo de música que não é para as nossas crianças. Como pode fazer uma festa de criança e colocar funk para essas crianças ouvirem, dançarem, repetirem essas letras despudoradas? Nós precisamos ter a coragem de lutar contra esse mundo, e lamentavelmente cresce cada vez mais entre nós bandeiras levantadas em torno de ideologias que querem tirar até a identidade da criança em ser homem ou mulher. Onde é que nós estamos? Perversa ideologia de gênero presente na sociedade, e muitas vezes nós estamos
senão atemorizados, acovardados. Pai e mãe, é missão de vocês. Disseram um dia aqui diante do altar do Senhor, respondendo ao sacramento do matrimônio: vocês prometem educar os filhos que Deus vos confiar na lei de Cristo e da igreja? Sim, prometemos. E o que as nossas famílias têm feito com as nossas crianças? Músicas, filmes, novelas, programas de televisões indecorosos, modas, tipos de roupas que os pais compram para suas crianças. Esse mundo, gente, é perverso. É um mundo que cada dia mais, através de tudo isso, joga na vida das nossas crianças a erotização infantil. Lamentavelmente. Quem é que tem possibilidade de preservar a pureza? Criar em mim um coração que seja puro, criar a pureza no coração, preservar a pureza no coração das nossas crianças. Os pais, com um bom diálogo, com uma boa vida de oração, uma vida de comunhão fraterna, uma vida religiosa. Sim, tragam essas crianças para a igreja, coloquem essas crianças para iniciarem a vida religiosa desde cedo, na catequese, nos serviços, nos ministérios. Insistam com isso, lutem, fiquem de olho lá. O que nossas crianças estão aprendendo lá na escola? O que meu filho está acessando aí? Uma outra perversidade muito presente entre nós. Pai e mãe que pegam o seu filho na idade mais tenra, ali nos primeiros anos de vida, e colocam um celular, um tablet na mão dessas crianças para ficar o tempo todo ali envolvido com cores, com sons, com algumas imagens. Que perversidade vocês estão fazendo com as crianças? Crianças aí menos de 10 anos de idade não precisa ter essas coisas não, gente. Não precisa. Vai desassociando as crianças de quê? Da família, das amizades, dos bons textos que devem ser lidos com frequência para que elas possam crescer como Cristo em idade, sabedoria e graça diante de Deus. O que fez Maria? Cuidou do seu filho, acompanhou, levou para a igreja, foi ao templo, diante das dificuldades protegia. O menino Jesus, desde os primeiros anos de vida, era perseguido por Herodes, que significa e materializa o mal, e queria tirar-lhe a vida. E o que fez a Sagrada Família, Jesus, José e Maria? Preservaram, fugiram da ocasião de pecado, fugiram da ocasião de morte. Nós precisamos entender que fugir não é covardia, é uma forma de preservar. Disse o anjo: pega o menino Jesus e foge, porque Herodes vem procurar o menino para matá-lo. Eles fugiram. Nós precisamos fugir disso. Pai e mãe têm que ter coragem importante de conversar com seus filhos, dizer sim, muitas vezes, dizer não, tantas outras vezes, dizer está certo, está errado, não é por este caminho, não é desta forma, é aqui que nós vamos caminhar. Pai e mãe têm que ter coragem para incentivar os filhos a buscar esse coração que seja puro, também purificar-se. Ezequiel, na primeira leitura de hoje, chama-nos à conversão. Oráculo do Senhor Deus: arrependei-vos, convertei-vos de todas as vossas transgressões, a fim de não terdes ocasião de cair em pecado. Afastai-vos de todos os pecados que praticais. Criai para vós um coração puro, repete o salmista, um espírito novo, porque é vez de morrer, ó casa de Israel. Pois eu não sinto prazer com a morte de ninguém, oráculo do Senhor. Convertei-vos e vivereis. Irmãos e irmãs, quando nós não fazemos esse caminho de conversão, nós nos direcionamos para a morte. Olha o que temos vivido em relação a muitos dos nossos adolescentes e jovens. Infelizmente, a morte, e inclusive a morte física, não só espiritual. Por causa de quê? De um mundo do pecado, vícios. E é impressionante como nós ainda, muitas vezes, se não tivermos o cuidado, estamos compactuando com bandeiras levantadas
em prol de liberação do uso de drogas. Roubos. Não tem problema roubar um celular, não. Coitadinho desses adolescentes jovens. Coitado coisa nenhuma. Nós precisamos educar para a vida e não para a morte. Nós precisamos ter coragem de não compactuar com o pecado. A palavra de Deus é incisiva nesse sentido. Convertei-vos e vivereis. E se permanecer no pecado, São Paulo afirma, o salário do pecado é a morte. Quantos pais hoje choram a morte dos seus filhos e têm um grande peso de consciência, porque quando da educação religiosa, da educação moral, se omitiram. A omissão diante desse projeto de Deus, que é a família, que precisa ser preservada, pode custar muito caro. É melhor então, queridos irmãos e irmãs, e certamente algumas vezes assim acontecerá, ter um embate ali na sua casa, com o seu filho, com a sua filha, com os nossos adolescentes. Adolescente precisa de referência, adolescente precisa de pai e mãe que tenha coragem de dizer para ele lá com os seus 12, 13, 14 anos, você não está na hora de namorar ainda não, de jeito nenhum. Os jovens precisam do embate com seus pais para dizer para ele, você vai trazer seu namorado aqui para dentro de casa não, você não é marido e mulher, você não vai trazer sua namorada aqui para dentro de casa não. Tem que ter esse embate sadio, para saber o limite, para saber até onde pode ou não pode ir. Isso é educar para a vida, isso é conduzir para Deus, é conduzir a sua família para o céu. É preciso, queridos irmãos e irmãs, se faz necessário para nós obedecermos a palavra de Deus. Se não fizermos isso, não viveremos. No entanto, nos nossos dias, é urgente a conversão de todos, porque muitas vezes, e isso eu digo de forma lamentável, alguns desde as nossas crianças, adolescentes, jovens, não encontram exemplo a partir dos seus pais. Convertei-vos, diz o Senhor Deus, e vivereis. Então, esse espírito decidido, esse coração novo, é um espírito decidido para que nós possamos evitar o mal e fazer o bem sempre em todas as circunstâncias. Ó Senhor, clamamos ainda com o salmista, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. É por esta ação do Espírito Santo, o mesmo que habitou no coração de Maria quando ela recebeu a visita do anjo e disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É esse mesmo Espírito que nos dará a oportunidade também, queridos irmãos e irmãs, de produzirmos muitos e bons frutos. Precisamos continuamente olhar para Maria, precisamos continuamente clamar a sua intercessão, a sua bênção como mãe, para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa igreja, para que também nós possamos permanecer diante da face do Senhor. Não me afasteis a vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Insistamos, queridos irmãos e irmãs, na nossa prática diária de oração, a clamarmos sempre, diante de todas as circunstâncias, vinde Espírito Santo. É preciso um clamor constante para que assim nós possamos, pela mesma graça desse Espírito Santo, sermos salvos, recebermos essa alegria que vem como fruto do mesmo Espírito Santo e assim permanecermos no caminho da vida e não da morte. Voltarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Quero convidá-los a rezar nesta linha de reflexão. Quero convidá-los nesse momento, queridos irmãos e irmãs, a pensar a nossa vida juntos. Como que está o nosso coração? Puro ou impuro? Em pecado ou na graça? Como que está a nossa casa? Vivendo os mandamentos do Senhor ou os ditames desse mundo? Com que nós compactuamos? Com a vida ou com a morte? Fechando os seus olhos por um instante, reza isso, pensa a sua casa, pensa a sua família, traga diante do altar os seus, traga diante da intercessão de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, todas essas graças que o Senhor te concedeu, para que nós possamos aqui renovar o nosso espírito, a alegria de ser salvo, clamando novamente ao Senhor no espírito decidido. E é isso, Senhor, nós queremos nesta noite clamar. Dai-nos espírito decidido a lutar contra o mal.
Um espírito decidido a levantar a bandeira da vida e não da morte, Senhor. Um espírito decidido a renunciar às ideologias desse mundo que pervertem, tira a pureza do coração das nossas famílias, das nossas crianças. Dai-nos, Senhor, a coragem de renunciar ao mal e ao pecado. Dai-nos, Senhor, a coragem de lutar contra todo o mal que graça contra a nossa casa, contra a nossa família. Queremos, Senhor, pela intercessão da Virgem da Abadia, durante esses dias desta novena, perseverar com fé esperançosa e firme, para que nós tenhamos de fato a oportunidade de viver o todo da Tua promessa, Senhor. Convertei-vos e vivereis. Dai-nos essa graça de vivermos essa novena com esse sentimento, com esse desejo de conversão sincera, verdadeira. Conversão, Senhor, que nos conduz para a vida. Dai aos nossos jovens a coragem, Senhor, de renunciar ao pecado, de fazer essa experiência da pureza, a pureza do coração, a pureza da alma, a pureza nos olhares, a pureza nas palavras, a pureza nos relacionamentos, Senhor. É isso que nós clamamos nesta noite, e queremos aqui permanecer diante da Tua graça, para que, purificados, Senhor, nós possamos melhor Vos servir e amar. Aqui nós estamos, Senhor, e nas Tuas mãos colocamos toda a nossa vida, assim como Davi, com um coração verdadeiramente arrependido de todo o pecado e desejoso de viver segundo os Teus ensinamentos. Bendito seja, Senhor, o Teu santo nome. Glorificado seja, Senhor, amado seja Deus e Senhor de nossas vidas. Obrigado, ó Mãe de Deus e nossa Mãe, Senhora da Abadia, pela intercessão materna junto ao Seu Filho Jesus. Guardiões do amor, uma Quem sabe canta família que é conosco. por Deus guardada e sobre a rocha é alicerçada. Guardiões do amor, como José e Maria foram um dia. Quero cuidar da minha família. Guardiões do amor, uma família que é por Deus guardada e sobre a rocha é alicerçada. Guardiões do amor, como José e Maria foram um dia.